Ok, está a gravar. Então, como eu estava a dizer, bem-vindos à primeira sessão do ML Deep Dive. Isto é uma atividade organizada pelo Cesium. Deixa-me ver se eu consigo mostrar a minha cara enquanto estou a falar. Exato. Isto é uma atividade organizada pelo Cesium e que tem o propósito de apresentar aos alunos de MIEI e não só várias. Explorar um bocado a área de inteligência artificial, principalmente do machine learning. Aliás, basicamente só do machine learning. E porque é uma área que ultimamente tem explodido e o seu interesse tem aumentado exponencialmente e, no entanto, não temos grande oferta educativa nesse sentido na licenciatura em EA. Portanto, decidimos que era um bom investimento estar a fazer estas 5 sessões que irão constituir o programa para, para que as pessoas pudessem ter melhor ideia também, se calhar, depois nas coisas mostradas para acharem que era boa ideia ou não, quem sabe, vamos lá ver se gostam ou não. E, portanto, a maneira como isto vai funcionar, normalmente estaremos aqui no Google Meets. Eu, normalmente, no início da sessão, partilho links dos recursos que vou utilizar. Como conseguem ver aqui, já no chat, já tem aqui o link do primeiro PowerPoint e depois irei lançar outros recursos. Uh, em conjunção com isso, vamos utilizar o Discord do Cesium, que eu deixei o invite aqui em cima. Quem estiver a ver isto por gravação, mande mensagem numa rede social, uh, Facebook ou no Discord, o meu nome é João Correia em todas. Sim, Henrique. Queres qual? Vou mandar os dois. Pronto. Ok, pronto, tenho os dois, exato. Portanto, se estiverem a ver isto numa rede social, aliás, se estiverem a ver isto numa gravação, mandem mensagem que eu mando-vos os links. Ou se calhar conseguem copiar aqui da gravação, não sei com qualidade vai ficar. Mas pronto, é isso. Depois vão ver o Discord do MIEI, o Discord do Cesium, aliás, em que tem tudo organizado por atividades e vai ter lá um voice channel e um text channel onde eu partilho coisas, onde vou partilhar os recursos, dúvidas que o pessoal possa ter e coisas do género. Pronto, feita esta apresentaçãozinha, só tenho a dizer duas coisas. Primeira, estou a fazer isto em casa, portanto, se ouvirem a minha cadela ladrar, opá, não há grande coisa que eu possa fazer. E a segunda coisa é que de vez em quando o meu PC gosta de frisar o teclado um segundo ou dois. Portanto, se me virem a spamar alguma tecla, é o computador a pegar partidas. Pronto. Dito isto, vamos começar a partilha do PowerPoint. Podem só confirmar se estão a ver o PowerPoint? Ainda não. Pelo menos não consigo ver. Eu não Não, estou a partilhar o ecrã para também vocês. não. Pois é, desculpa, eu estava com isto na gravação. Esqueci-me que. Ok. Digam-me só uma coisa, conseguem ver assim? É que eu estou com o Chrome e com o Firefox ao mesmo tempo. E Sim, não sei se. tudo Sim, bem. sim, estamos a Tá? ver. Ok, ok, fixe. Ok, pronto. Então, vamos começar a primeira sessão. Eu, nesta primeira sessão, aproveito primeiro para dizer qual é que será a divisão dos temas da atividade, em que utilizarei as duas primeiras atividades, as primeiras sessões, para falar de algoritmos clássicos de machine learning, ou seja, pré-redes neuronais, digamos assim, e a terceira, quarta e quinta, cujos temas é visão por computador, processamento de texto e métodos generativos, aí falaremos de redes neuronais. Nestas primeiras duas, a primeira será para apresentar os conceitos base de machine learning e falar um pouco de regressão e dos algoritmos de regressão. A segunda sessão será utilizada para falar de classificação. Pronto. Dando início a isto, tenho que esclarecer logo aqui às vezes uma confusão de conceitos que costuma surgir, que é qual é a diferença entre inteligência artificial e machine learning. Porque salta-nos um bocado, manda-nos sempre os dois temas e às vezes é um bocadinho difícil saber qual é que é a diferença entre eles. Muitas vezes eles até são usados quase erradamente. Um, ou as redes sociais, ou a comunicação social e coisas do género usam-nas sem ter muita discriminação científica e, portanto, às vezes ainda aumenta mais a confusão. Portanto, a inteligência artificial é o termo mais abrangente nisto que podemos chamar a computação inteligente e define-se como todo o comportamento, toda a programação que pretende mimicar o comportamento humano
ou não só, pode ser comportamento animal. Só que, ao contrário do que possam fazer parecer as notícias, que agora é tudo big data e é tudo extrair informação de dados, a inteligência artificial, este tema, este conceito, é muito mais abrangente. Inclui todo o comportamento, tanto esse de extrair informação dos dados, como também coisas hard-coded. Por exemplo, em L1, acho que toda a gente teve que fazer o bot. Quem é de primeiro ano, surpresa, vão ter que fazer, não é? E aí o que nós fazíamos era basicamente um conjunto de ifs e mais umas coisas, mas o comportamento era todo hard-coded. Ele não está a fazer nenhuma decisão a partir de dados, tinha já algo muito discriminado e seguia regras. No entanto, estava a imitar comportamento inteligente, não é? Portanto, cai na classificação de inteligência artificial, mas não cai na classificação de machine learning. Porquê? Machine learning é todo o algoritmo e toda a computação que consegue aprender a tomar decisões por si. E como é que ele como é que ele aprende? Ele aprende extraindo informação de dados que lhe são dados. Eu tenho um dataset, que já veremos o que é, que modela o problema que eu quero que ele aprenda, e a partir daí ele vai ver, ok, quero estes dados aqui correspondem a este comportamento, portanto tenho que arranjar maneira de saber como é que eu vou fazer isso. Não há comportamento hard-coded nenhum, não vai haver ifs disto ou ifs daquilo, if este pixel está aqui isto, não. É tudo extraído dos dados e depois modelado matematicamente. Alguns modelos de machine learning são já vossos familiares. O mais básico de todos, o mais simples, é a regressão linear, que acho que é um algoritmo que todos nós já utilizamos. Até no 12º ano, quem teve Fisicoquímica, quando nos mandavam meter aquelas coisas na calculadora e depois extrair valores, isso é a calculadora a fazer a regressão linear. Se eu, por exemplo, aqui fizer uma... Eu estou com uma caneta de desenhar no tablet, que gamei ao meu irmão. Portanto, isto é um bocadinho diferente de um rato. Portanto, se a coisa correr mal, aqui ao desenhar, já sabem que é da minha inabilidade de me adaptar a novas tecnologias. Mas, normalmente... Ui, falta selecionar aqui para desenhar. Normalmente, temos um X e um Y. Isto não sou a desenhar mal, é mesmo a minha letra feia. E um bocadinho inclinada, porque estou com o rato no meio. E dão-nos uma coisa tipo 1, 2, 4. E dão-nos os valores aqui 3, 5 e 9. E dizem-nos... E a regressão linear o que é que nos pede? Pede, olha, dá-me uma função que modela isto. Então eu posso ficar aqui para desenhar isto. E meto aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui nas labels tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E desenho aqui os pontos correspondentes. O 2 corresponde ao 5, que deve ser este aqui, se não me engano. E o 4 corresponde ao 9. E basicamente peço ao meu algoritmo, olha, extrai destes dados uma representação deles matemática, para que eu depois, quando lhe dê um dado novo, por exemplo o 3, consiga mapeá-lo à sua label correspondente, ao seu Y. E portanto o que o algoritmo vai fazer, a não ser que seja extremamente incompetente, é vai desenhar esta retazinha aqui. Agora vamos ter aqui um desafio de ver se a minha mão é firme o suficiente ou não. Temos esta reta muito pouco reta. E ele, ok, consegui modelar e vai-nos dar uma coisa y igual a 2x mais 1. E o que o algoritmo está a calcular, na verdade, é este valor e este, que são estes os dois valores que vão modelar o nosso algoritmo. Pronto. E temos aqui o nosso primeiro exemplo de machine learning, que é, na verdade, o exemplo, o algoritmo que vamos utilizar esta sessão. E vocês perguntam, mas vamos utilizar o algoritmo mais simples? E não há mais? E eu digo-vos, há mais. No entanto, eles só serão apresentados em sessões futuras, porque a maior parte dos algoritmos de regressar, estes algoritmos de descobrir valores quando dado outros valores, são na verdade algoritmos de outras coisas que são adaptados para regressão. Portanto, voltando à apresentação, também há o conceito de Deep Learning que tem começado a surgir, mas eu vou deixar esse um bocadinho para a terceira sessão. Mas aqui conseguem ver já com
com spoiler que tem a ver com redes neuronais e é, portanto, por isso que eu vou começar a falar dele a partir da terceira sessão. Pronto. Aqui tenho o quadro síntese do que eu estou a tentar dizer de programação tradicional contra machine learning. E na programação tradicional temos os dados, não é? Eu dou um input ao meu programa e temos as regras ou a maneira como o programa funciona. Eu digo, olha, adiciona-me esta música aos favoritos e o programa vai fazer isso, Spotify ou qualquer coisa, e há resultados ou ações que ele faz, não é? Em machine learning não. É o contrário, eu dou-lhes os dados e digo os resultados a que esses dados estão associados. E digo-lhe, olha, extrai-me uma maneira ou que mapeie estes dados e estes resultados de forma a que quando eu lhe dê dados novos, ele me consiga saber que resultados esperar. E temos aqui os dados. O que é um dataset? Um dataset é simplesmente uma organização tabular de dados. Não precisa ser tabular, mas pronto, é uma organização de dados. E os datasets, na verdade, são compostos mais ou menos por duas coisas. Que é o dado, que é chamamos assim o X, e a label, que é o resultado correspondente. É isto aqui. É estes resultados. Eu vou só usar. Eu chamei aqui a isto dataset univariado. O que quer dizer isso? Quer dizer que os meus dados, deste lado, apenas têm uma dimensão. Quando os dados deste lado têm mais do que uma dimensão, chama-se um dataset multivalorado. Ou seja, esta entrada de dados aqui, em que tenho um animal com idade 1 ano e altura 0,25 metros, corresponde à label 6. Está a ver? E cada um destes dados tem duas dimensões, sendo a terceira dimensão, na verdade, a label, mas podemos dizer que isto são duas dimensões. Portanto, é essa a diferença. Eu vou usar às vezes o termo univariado e multivalorado, é essa a diferença. É na dimensão dos dados de X. Aquele que eu mostrei aqui, onde está? Este aqui é um univariado, porque o X só tem uma dimensão e o Y, o label correspondente, temos aqui X deste lado e Y deste. E onde está? Pronto. Mas nem sempre as labels precisam de ser numéricas. Eu aqui atrás mostrei-vos em que todos os dados eram numéricos, mas nem sempre precisam de ser. Temos aqui este caso em que pode ser, por exemplo, um algoritmo de detectar se uma imagem é de um cão ou de um gato. E as labels é exatamente isso. São labels categóricas, ou seja, as imagens têm categorias associadas. Mas as labels não são coisas físicas, não são coisas fixas, quero dizer. Uma label aqui, neste contexto deste programa, é cão e gato. Mas se eu mudar a forma como estou a ver o problema, pode ser, por exemplo, um problema de olha, qual é que é a cor do animal que está na foto? E aí já não me importa saber se é cão ou gato, mudam as classes no programa, em que passa a ser dourado e cinzento. Portanto, tanto há labels numéricas como labels categóricas e os próprios dados. Na verdade, os dados são sempre numéricos. Nós vamos ver, a partir da terceira sessão, que as imagens conseguem ser representadas numericamente. E estas labels também vão ter que ser representadas matematicamente, porque os algoritmos de machine learning são todos algoritmos matemáticos, não é? Isto é estatística levada um bocadinho ao extremo. Não posso simplesmente dizer, olha, isto é dourado e isto é cinzento. Vamos ter que arranjar um mapeamento matemático para tal. Portanto, há duas categorias de machine learning. Na verdade há três, mas reinforcement learning vai passar um bocadinho fora destas sessões. Há duas categorias principais de machine learning, que é o supervised learning e o unsupervised learning. O supervised learning é um bocadinho o que eu vos mostrei agora. É os casos em que o dataset é label, em que eu tenho um Y, tenho o valor correspondente ao dado. E esses podem ser de dois tipos. Isto era fixe se desse para dar zoom, porque eu queria vos mostrar isto aqui mais de perto. Mas há dois tipos de problemas normalmente em supervised learning, que é regressão e classificação. Regressão é exatamente como o que eu fiz ao bocado como exemplo. Eu dou-lhe um dado que tem uns valores e digo-lhe, olha, qual é que é o Y numérico correspondente? Como este caso aqui, em que este representa melhor, em que eu lhe dou o X e diz, olha, devolve-me um valor numérico para isto. E é
este caso, em que ele aprendeu aqui esta regressão mais ou menos linear para representar os dados. Mas há também um outro tipo de problemas, que são os problemas de classificação, em que já se insere mais este problema que eu mostrei aqui em baixo, em que dou-lhes, os dados continuam a ser numéricos, não é? Aqui, mas ele aprende a fazer uma divisão entre os dados para dividi-los em classes, ou seja, as labels aqui já não são valores numéricos, mas são classes. E depois o que eu faço é dou-lhe um valor para ele prever. Ele diz-me, ok, este valor pertence à classe A, classe B, quantas classes tiver no meu problema. Uma coisa que eu quero que reparem aqui é que esta regressão é univariada, em que temos aqui o x e aqui os y correspondentes, mas esta aqui não é univariada. Porquê? Temos aqui 3 informações sobre cada ponto. Temos aqui um valor, mais ou menos menos 0.1. Temos aqui outro valor, que é para aí menos 0.35. E a label é que é aqui a classe a que ele pertence. Está aqui representado por cores. Portanto, isto aproximaria-se mais deste exemplo aqui, em que aqui continuariam a ser números e aqui deveria ter classe A, classe B e por aí adiante. Depois também existe o Unsupervised Learning, que é o Machine Learning quando as labels não são muito fáceis de obter ou não era prático. O melhor exemplo que eu consigo pensar disto é, por exemplo, quando vão fazer compras online e vêm canetas e vêm livros ou qualquer coisa do género, livros de ficção ou assim, e depois o site começa-vos a sugerir coisas. O site não pode estar a dar-se ao luxo de tornar numa categoria todos os gostos de todas as pessoas. Era ridículo estar a ter uma classe que fosse gosta de livros de ficção deste autor e facas de cozinha desta marca. Assim, teríamos um número teoricamente infinito de classes. Portanto, o que ele faz é, os dados não têm label, e ele vai agrupar os dados por semelhanças numéricas. Ou seja, ele vai-me, consoante os meus gostos, vai fazer um mapeamento numérico ao que eles correspondem numericamente. E depois ele vai-me agrupar a outros clientes também com representações numéricas parecidas. E vai-me sugerir as coisas que eles também andam a ver. Há também depois outros exemplos disto, como por exemplo a detecção de spam, a detecção de ataques bancários, e usam tudo unsupervised learning. O algoritmo mais comum ou a técnica mais comum de unsupervised learning é esta, que é o clustering, que é exatamente isto, é agrupar os dados por semelhanças numéricas. Não vamos cobrir unsupervised learning nestas sessões, porque é relativamente parecido com alguns dos algoritmos que eu vos vou mostrar em Supervised Learning, apenas com adaptações ao facto de não terem labels. Depois podem explorar isso por vocês tranquilamente. Pronto. Dito isto, vamos passar ao nosso primeiro algoritmo de Machine Learning, que já foi um bocadinho o que eu vos falei, não é? Que é a regressão linear, em que eu tenho os meus dados, o x, e tenho as minhas labels, os y, e digo-lhe, olha, dá-me uma representação linear, por isso é que se chama regressão linear, ou seja, nunca vou poder ter aqui coisas como x ao quadrado, x2, raiz de x2, nem nada, tem que ser tudo linear, não é? E o que o algoritmo está a tentar encontrar é este m e este b que se adequam melhor aos meus dados. Se os meus dados forem univariados, ou seja, tenho aqui um x só de uma dimensão e o y, a forma como ele me devolve a resposta é a equação talvez que tenhamos mais visto na vida, que é y igual a mx mais b, em que o m e o b são calculados. Quando os dados têm mais que uma dimensão, ele vai devolver aqui um coeficiente por cada dimensão dos dados. Se fosse, por exemplo, este aqui atrás, ele teria que me dar y igual a qualquer coisa vezes idade, mais qualquer coisa vezes altura, mais um b qualquer. Portanto, e agora temos aqui exatamente um exemplo disso, que é, eu dou-lhes aqui estes dados e estes y, ele encontra-me um mapeamento, que aqui é muito simples, para esses dados. Deu-me um coeficiente para a dimensão 1, um coeficiente para a dimensão 2 e um b. E se eu meter aqui um número qualquer, 3 vezes 1 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6, que é exatamente isto. Isto é um exemplo muito, como quer dizer, muito perfeito
Não, no mundo real não é assim tão fácil representar tudo linearmente e vamos ver que estes números não vão ser nem de perto redondos, vão ser números decimais ou muitas casas decimais. Mas pronto, é o primeiro algoritmo e o algoritmo mais inocente portanto assume sempre uma linearidade entre os dados. Um, Nesta sessão, vocês podem perguntar, ok, pronto, estamos a ver este linear, mas muitos dos dados no mundo real, como disseste, não são lineares, não é? Às vezes são polinomiais, outras vezes têm associações muito estranhas, nem tudo consegue ser com regressão linear. E eu digo-vos, claro, têm razão. Portanto, por isso é que eu referi alguns dos algoritmos de regressão que eu falarei mais para a frente e que são algoritmos de classificação uh, transformados em algoritmos de regressão. Será aí que os algoritmos conseguirão começar a representar essas não linearidades nos nossos dados. A regressão linear assume sempre linearidade e o exemplo que eu utilizarei hoje daqui a bocado também será um bocadinho a meu favor e será mais ou menos linear. Ok. Dado aqui esta primeira explicação matemática da coisa, vou-vos falar da tecnologia que vamos utilizar durante estas sessões, que será o Python. O Python é quase a linguagem de facto para Machine Learning e para Data Science. E podem perguntar porquê? Porque é que é assim tão utilizado quando há tantas mais outras linguagens, algumas até que são aprendidas por mais pessoas, C, Java e assim. Porquê? Porque é de fácil aprendizagem, em primeiro lugar. E o que é que isto quer dizer? É que para nós, para quem está aqui que é MBA, é muito simples. Oh, eu podia fazer isto também em Java, eu sei como é que Java funciona e como é que estas linguagens todas funcionam, e tive anos disto. Mas nem toda a gente trabalha em Data Science. São pessoas que tiveram engenharia informática. Algumas são pessoas que tiraram cursos matemáticos, outras são pessoas que foram recambiadas para Machine Learning, não conseguiam trabalhos noutras áreas. E o Python torna-se muito atrativo porque é uma linguagem, para quem conhece, efetivamente muito simples em termos de limitações e regras a que o programador tem que obedecer. A segunda razão é que o Python não é uma linguagem só para Machine Learning. É uma linguagem que está muito estabelecida para vários propósitos. É utilizado, por exemplo, em Web Development, as frameworks Django e Flask. Há muitos sites construídos nelas, por exemplo, o LinkedIn usa microserviços em Flask. O Django é utilizado em muitos sites, não sei mandar um agora à sorte, porque posso cair em erro. Mas pronto, é uma linguagem que já tem muita utilização por programadores. Portanto, quando os programadores começam a ter interesse em Machine Learning e veem, ok, há muitos recursos de Machine Learning numa linguagem que eu já efetivamente conheço, ok, vou pegar nessa linguagem, não é? Está a facilitar o trabalho. Isto só aumenta um bocadinho o steam que a linguagem vai apanhando, o snowball, para ir ganhando mais e mais adoção. É também uma linguagem com uma comunidade enorme, não só em termos de programadores que a usam, mas em termos de bibliotecas de comunidade que são utilizadas e que são desenvolvidas. Nomeadamente, estas duas bibliotecas, que são as duas bibliotecas que vamos utilizar durante basicamente as sessões todas, que são duas bibliotecas. sklearn, não sei quem é que a publica, mas o TensorFlow é a Google, é uma framework de Deep Learning da Google, e são as duas open source e apoiadas extremamente pela comunidade e portanto estão em contínuo desenvolvimento. E tudo isto todos estes pontos, tornam o Python uma linguagem muito atrativa para Machine Learning. Há também o R, mas o R falha um bocado em alguns destes pontos. A aprendizagem é relativamente fácil do R, não é tão simples como o Python, que o Python é mesmo extremamente simples, pelo menos a um nível superficial. O R não é multipurpose de todo, o R é virado para a computação matemática, como o MATLAB. Tem uma comunidade grandita ainda, afinal é 31% aqui neste survey que dizem que as usam regularmente, não é? Tem uma comunidade, só que não é comunidade nem de perto do Python. Quem sabe o Python é das linguagens mais utilizadas, se não a mais utilizada, talvez. E
não tem... O TensorFlow sei de certeza que não tem. O sklearn julgo quase que também não tem. Tem packages semelhantes, mas não tem estes, que são basicamente as duas bibliotecas que são utilizadas pela grande parte da comunidade. E dito isto, dito que eu vou dizer que eu vou utilizar Python, uh, podem ficar um bocadinho, ok, pronto, vou ter que instalar Python no meu computador, vou ter que instalar essas bibliotecas todas. Como é que isso vai ser? Eu digo-vos, relaxem, está tudo tratado. Porquê? Porque eu vou utilizar os notebooks do Google Colab. O que é que são os notebooks? Eu, se calhar, até pego já no notebook para vos mostrar o que é. Deixem-me abrir aqui a primeira sessão. Os notebooks são formas de programar em Python em que permitem-me separar o código em vários pedaços e permitem-me adicionar explicações textuais e programar isto por passos para explicar melhor o meu raciocínio, explicar melhor como é que eu cheguei a este modelo. E outra coisa muito fixe dos notebooks, principalmente os da Google Colab, é que eles já vêm com ambientes de Python setup, ou seja, bibliotecas já pré-instaladas, como vocês conseguem ver logo aqui que eu faço. Já veremos como é que isto é, mas eu faço aqui logo import do NumPy, que é uma biblioteca, do sklearn aqui e de uma data delas. Já vem com isto tudo pronto, que é mesmo para abrir, começar logo a rasgar, começar logo a programar. E uma coisa bastante porreira dos da Google Colab é que, por enquanto, quando estamos em algoritmos muito simples, os CPUs dos computadores aguentam na perfeição isto. É cálculos matemáticos muito simples e o computador faz cálculos matemáticos muito mais complexos. Mas quando chegarmos a Deep Learning, a redes neuronais, a complexidade dos algoritmos dispara exponencialmente e os CPUs, muitas das vezes para redes um bocadinho maiores, não conseguem aguentar. O TensorFlow tem uma versão otimizada para GPUs, que é a versão que está instalada na Google Colab quando seleciona ali uma flag que eu mostrei na terceira sessão. Ou seja, e esses GPUs são muito fortes, são muito potentes, são Nvidias Tesla 4000 ou uma coisa do género, que aceleram o desenvolvimento da rede neuronal em ordens de magnitude. E o Google Colab permite aceder-lhes muito simplesmente, muito facilmente e sem nos custar zero. Aliás, custando-nos zero. Não pedem nada de pagamentos nem nada do género. Só não gostam se vocês. Só não gostam se vocês deixarem isto muito tempo a correr durante a noite e assim. Eles de manhã no dia seguinte dizem: olha, abusaste um bocadinho disto, ficas aqui uns dias de castigo sem isso. Mas normalmente o Colab é mais usado para coisas do género. Estou aqui a testar vários modelos, ver qual é que resulta melhor e depois no fim, quando chegarem a um modelo bom, a maior parte que os data scientists fazem é ligam depois isto a outra máquina, mesmo da empresa deles, e é aí que correm o modelo completamente e treinam durante muito e muito tempo. Caso não tenham acesso à internet ou queiram, não queiram usar os produtos da Google ou qualquer coisa, tenho aqui os passos para fazerem isto no vosso computador. O Python vem instalado por default no Linux. Acho que no Windows, não sei. Mas é basicamente ir ao site do Python e não tem nada que se diga, não é? E depois, uma coisa que é muito comum em projetos de Data Science é criar ambientes virtuais. Isto é simplesmente maneiras de separarem vários projetos de forma a que não comecem a instalar imensas bibliotecas no vosso sistema e por vezes comecem a surgir alguns conflitos entre várias versões das bibliotecas e às vezes esta biblioteca tem um nome muito parecido com esta. Então o que se cria são ambientes virtuais em que tem aqui os passos para a sua criação e permitem criar exatamente um ambiente virtual para o Python em que instalam ali as vossas bibliotecas para o projeto, depois mudam de ambiente virtual e as bibliotecas que estão no Python já são as que vocês definiram para esse projeto individual. Pronto. O pip aqui é o Package Manager do Python. A maior parte das linguagens que nós usamos no curso não tem Package Managers, o C não tem, o Java, opa, isto está a ser gravado, se eu faço figura de burro, mas acho que também não tem. Mas o Python tem, e é muito simples a sua instalação, é sempre só o comando pip install
e o nome da biblioteca. Ele vai aos repositórios do Python, encontra a biblioteca, faz download. Depois vão para o repositório do projeto e ativam um virtual environment e dão-lhe o nome. Aliás, criam um virtual environment e ativam-no. E depois, quando quiserem sair desse virtual environment e mudar para outro, é só fazer deactivate. Aqui, no meio destes passos, é quando vocês fazem a instalação das outras bibliotecas. Por exemplo, pip install TensorFlow, pip install sklearn e coisas do género. E, ok, exato. A apresentação acabou. Isto é toda a matéria teórica, todos os conceitos teóricos que eu queria dar por hoje. Foi um bocadinho reduzido em termos de conhecimento mesmo de machine learning, mas é importante eu começar com esta base informática e com esta base muito simples de matemática para que se possa construir nisso ao longo das próximas sessões. Porque acreditem em mim quando eu sei que isto vai ficar bastante complexo e se hoje acharem que isto não foi desafiante em termos matemáticos, não se preocupem, nas próximas sessões a coisa não vai ser assim. Portanto, dito isto, e tendo-vos eu falado do Python bastante tempo, vamos passar aqui a um notebook muito simples que eu preparei, simplesmente para vos mostrar sintaxe de Python e coisas do género. Eu vou-vos partilhar o link aqui no chat, para vocês poderem aceder ao mesmo tempo. Onde é que está? Chamado? Está aqui. Vocês conseguem aceder ao mesmo tempo. Ele vai-vos dizer, isto não é teu, confias primeiro na pessoa que tu enviou. Não sei se vocês confiam ou não, o risco é vosso. E em segundo lugar, vocês não vão estar a mexer neste em que eu estou a mexer, porque eu meti isto para modo de partilha. Ele vai-vos fazer uma cópia para vocês, para poderem ir decorrer se quiserem à vontade. Pronto. E vamos começar aqui com uma introdução muito básica de Python. Primeira coisa de todas, como é que se faz um comentário? Simples. Asterisco e o que está à frente é um comentário. Infelizmente no Python não há uma maneira de fazer comentários de várias linhas muito simples. Não conseguem simplesmente meter isto à volta de asteriscos. Às vezes o que as pessoas fazem é, se eu tenho aqui um pedaço de código e quero comentar isto, metem isto entre strings multilinha e basicamente o interpretador vê, ok, está aqui uma string declarada, mas eu não tenho nada a fazer com ela. É o mesmo que não existisse, não é? E às vezes é assim a forma como as pessoas comentam coisa em Python. Eu, se calhar, antes de começar a aprofundar muito nisto, mostro só aqui o ambiente Google Colab, em que isto são as células de código. Eu posso vir aqui adicionar mais uma célula, não é? Adicionar uma célula de texto. Aqui posso apagá-las, posso movê-las se quiser. Onde é que está? Posso apagá-las. Aqui do lado tenho acesso a ficheiros. E daqui a bocado volto a falar nisto, porque tenho aqui uma coisa especial, que é montar a drive. E eu já vos explico para que é que isto vai ser útil. E é isto é, conseguem aqui carregar novos notebooks, guardar este, fazer download deste notebook para o PCN. Isto aqui são coisas normais. Tem aqui o runtime. O runtime é o quê? Isto neste momento eu estou ligado a uma máquina da Google. Tem aqui até a informação da máquina da Google. E quando vocês ligaram, ele provavelmente a primeira coisa que vos disse foi disconnected, starting connecting, initializing e coisas do género. E é aqui que se controla isto. Eu posso, por exemplo, dizer restart runtime, ou seja, liga-te a outra máquina. Factory reset é, porque o restart runtime volta-vos a ligar à mesma máquina, se não me engano. No factory reset é mesmo, apaga tudo o que são variáveis, tudo. Tem aqui o change runtime settings. Por enquanto está aqui, mas o nosso da coisa que eu vos disse sobre ligar GPUs para machine learning, para deep learning, é aqui nesta opção. Agora não vale a pena estar a usar isto, porque eu ia estar a dizer, olha, estás a usar a GPU, mas depois não estás a correr nenhum código da GPU, daqui a bocado começa-te a castigar, coisas do género. E portanto, por enquanto isto corre bem no CPU. Ok, portanto, passando aqui ao código, vemos logo aqui uma coisa curiosa, que é o Python é não tipado. Eu não tive que declarar o tipo da variável. É porque, na verdade, não existe tipo das variáveis. O tipo está implícito. Como conseguem ver aqui, o Colab tem uma coisa fixa em que se eu der over, ele até me diz o tipo e o conteúdo, e diz que é uma string nome e o conteúdo é césim, e ele tratará isto como uma string, mas eu não tive que dizer em nenhum momento
que isto era uma string. Eu posso muito simplesmente agora dizer nome igual a 5 e ele corre-me isto perfeita. Pois, não vai correr aqui porque eu mudei o tipo de dados e ele não gosta nestas operações, mas aqui posso mudar os nomes. Há pessoas que gostam quando as coisas são tipadas, há pessoas que não gostam quando as coisas são tipadas. Tem os seus benefícios, os seus malefícios, não é? É muito mais simples quando não se tem as coisas tipadas para começar aqui a descarregar código e andar para a frente, mas ao mesmo tempo fica um bocado chato quando se está a fazer debugging e queres ver, ok, o que é que estará aqui no nome e nem sabes o tipo da variável no momento. E enquanto é nomes e inteiros e coisas do género, é fácil dar print e toca andar. O problema é quando começam a ser estruturas muito complicadas e não podes dar print assim, sem mais nem menos. Portanto, isto tem vantagens e desvantagens, depois tem muitas mais diferenças entre os dois, mas esta é, assim, uma coisa muito resumida. Linguagens tipadas é o C, o Java, todas estas linguagens que fomos utilizando por enquanto. Temos aqui também como é que se faz os prints. O print permite dois tipos de concatenação, que é esta concatenação em que eu meto aqui o mais entre duas strings, ou posso meter aqui a vírgula e ele adiciona-me o nome automaticamente, o nome na a vírgula automaticamente, a vírgula na o espaço automaticamente, é isso que eu queria dizer. E esta versão até aceita, por exemplo, se eu puser aqui um 5, ele converte-me o 5 para string sem problema. Ok. Depois tem aqui as operações muito básicas do Python, mais, menos, vezes, divisão inteira, restos, não tem grande coisa que se diga aqui, não é? Se correrem, dá os resultados que estão à espera. E aqui vemos um bocadinho de casting. De casting, porque embora elas não tenham, as variáveis não tenham tipos definidos, os tipos continuam a existir por trás e por vezes, de vez em quando queremos dar cast a coisas. Por exemplo, aqui tem o número 5, mas se quisesse usar isto para concatenar outra string, precisava de converter isto para uma string, não é? E tem aqui o mesmo, em converte 39 para um inteiro. Depois conseguem ver que, por exemplo, ele aqui consegue, este é número e ele consegue concatenar. Aliás, não está a concatenar, está a fazer uma operação de adição, não é? Se vocês conseguem ver aqui, faz o 44, que é 39 mais 5. No entanto, não podemos estar a concatenar strings contra números, não é? E, como tal, o Python dá aqui este erro. Um erro de Python é normalmente sempre deste género, não é? Em que diz o tipo de erro, diz a linha em que está, diz o nome do ficheiro aqui, é um bocado um nome de ficheiro à la Google Colab, portanto é um bocadinho difícil de interpretar, mas é este o formato típico dos erros de Python. Como isto foi uma chamada muito simples, o erro é pequenino, no entanto às vezes os erros vão ter muitas e muitas linhas, porque é de chamadas sucessivas a funções, ele dá o trace de todas essas funções e dá mensagens de erro enormes. Condições. O Python, os blocos, na maior parte das linguagens que nós fomos utilizando, os blocos eram sempre coisas ligadas entre chavetas. No Python, a coisa não funciona assim. Funciona por identação, ou seja, tudo que estiver identado está dentro desse bloco. Se eu tirasse aqui a identação, isto estava já um erro. Pronto, não precisamos de ir ao erro para saber que a linha ficou sublinhada é porque deu erro. Portanto, temos aqui a condição dentro do bloco. Aqui temos uma coisa muito simples, um else, não é? E portanto vemos, a condição começa-se com os dois pontos, o bloco aliás começa-se por dois pontos, tudo o que está dentro e identado faz parte desse bloco, a partir do momento em que não está, sai, e aqui temos outro bloco, o bloco else decorado. Temos aqui um ciclo muito simples um ciclo muito simples a andar sobre uma variável. Como conseguem ver aqui, o Python não tem o operador mais mais e o operador menos menos. Isto é apenas uma decisão da arquitetura. Há blogs a explicar porque é que fizeram assim e não fizeram assado. Mas pronto, é só para vos avisar, para não tentarem fazer isto, porque é uma daquelas coisas que as pessoas estão sempre habituadas noutros lugares a fazer, então chapa aqui e depois o código não corre. Ok, é por causa disto. Pronto. Os fors, os ciclos for. Normalmente nós estamos habituados a fazer ciclos for, int igual a i igual a isto, i é menor que aquela coisa, e mais, não é? Aqui conseguimos fazer um ciclo assim, em que o range é uma operação que me devolve
Eu ia dizer que devolve uma lista, mas devolve na verdade um objeto tipo range. Mas podemos tratá-lo como uma lista, em que é uma lista, por exemplo, aqui entre 1 e 5, e o i vai guardando o valor que está nessa lista em cada iteração. Ou seja, se eu mandar aqui correr, conseguem ver a partir daqui. Ele começa no 0, aliás, e não vai até ao 5. Eu enganei-me, eu queria dizer, começa no 0 e vai até ao elemento menor aqui neste valor, que é o 4, o elemento, o limite menos 1, aliás. Este range pode ser definido como nós quisermos, não é? E pode ser, por exemplo, aqui start, stop e o step. Se quiserem fazer uma coisa a decrementar, é só trocar aqui o 15, acho eu. É só trocar, aliás, o 15 aqui pelo 5 e ele vai começar ao contrário, não é? Não. Não é isso que eu queria dizer. É, talvez menos 3. Eu não sei, tipo, há uma maneira. Não vale tentarmos a gastar muito tempo, porque é simples para encontrar. Fazermos a. Em vez de estarmos aqui a crescer sempre, começarmos a decrescer. Era só meter o 15 e o 5 aqui, mas aqui tinha que dizer que era menos 3, não é? E pronto, passando aqui as coisas muito simples, vamos falar um bocadinho de como é que se definem funções em Python. Esta é a definição mais básica do mundo de uma função. Def é a keyword para definir uma função, nome da função, argumentos da função, isto é uma função sem nada, 2 pontos para iniciar o bloco, conteúdo da função, acaba a função. E depois temos aqui a chamada dessa função. Não é? Se eu não tivesse a chamada, não me corria nada, simplesmente decorava a função. A maneira como se passa variáveis, como se passa argumentos e definem argumentos numa função de Python é simplesmente dizendo, olha, tem que haver um argumento chamado name. Aliás, para não vos confundir, vou escrever isto aqui como nome, que é para não acharem que tem que haver alguma ligação entre estes nomes. Pronto, ele simplesmente diz, olha, vai receber uma variável que é name, e ele usa aqui tranquilamente. E diz hello e o nome da variável que lhe foi passada. Podemos ter mais do que um argumento, não é? E uma coisa fixe que o Python permite é fazer isto. Quer dizer, este argumento da função é igual a este valor. E este argumento é igual a este valor. Que é uma forma que nós conseguimos fazer de explicitar, saber bem o que é que lhe estamos a passar. E até permite trocar a ordem dos argumentos que a função exigiria. Isto continua a receber um name e um age. Simplesmente passamos primeiro o age, dizendo aqui que estamos a fazer este age, não é? E isto, se tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa do género, por favor digam. Eu não consigo estar a ver o chat. Não sei se está a haver muito ou pouco tumulto. Espero que um bocadinho, pelo menos, mas não muito. E a última coisa que eu queria falar aqui de funções é que tem uma coisa porreira em que se pode dar default a argumentos caso não lhe passemos esse argumento. Simplesmente diga aqui na assinatura que age é igual por default a 10 e ele, se não receber o argumento age, não receber aqui um segundo valor, ele diz, ok, vou usar o age 10. É isto que ele corre. Hello, John, you're 10. Se eu lhe passar um argumento para o age, ele diz, ok, pronto, uso esse e temos aqui your 5. Isto é assim os pontos-chave das funções. Porquê é que eu quis mostrar isto? Porque depois vamos começar a chamar funções pré-definidas de bibliotecas e em Machine Learning muitas dessas funções têm imensos valores pré-definidos de variáveis matemáticas que eles utilizam e que o programador, se quiser, pode alterá-las um pouco, mas que não vale a pena para chamadas básicas estar a mexer naquilo tudo. Então eles já as usam todas por default, mas é para saber que se quiserem podem alterá-las, vendo na documentação o nome desses argumentos. E isto aqui também é um bocado porque às vezes eu vou utilizando isto para explicitar melhor o que é que estamos a passar. Pode ser, por exemplo, train data igual à variável e coisas do género. Pronto. Listas em Python. Esta é a sintaxe. Não tenho muito a dizer em termos do que é que se pode fazer com elas. Dar print à lista. Ok, isto vai ficar um bocadinho comprido. Dar print à lista. As frutas aqui. Como é que se acede a um elemento na lista? As listas em Python começam de 0, portanto, 1 é o banana, len complementa a lista. O Python tem uma coisa fixe que é, pode-se fazer indexação negativa, que é, posso começar a indexar a partir daqui, em que eu digo
índice menos 1, ele imprime este aqui. Imprimiu o mango. Se eu quisesse menos 2, imprimia melon. E qualquer dos valores, desde que eu não exagere, meto aqui menos 10 e aí já está fora. Também pode fazer indexação com um range, ou seja, eu digo imprime tudo o que está de 2 a 5, com 5 aberto, e é isso que ele faz aqui, se não me engano. Não, é isso que ele faz aqui, não é? Que imprime o que está no 2, 3 e 4. Também pode dizer, olha, imprime tudo que está de 2 para a frente, e a partir disso é este aqui. Também podia dizer, olha, imprime tudo até o 2. Ou seja, acede-me a todos os elementos até o índice 2. Posso alterar valores na boa. Posso usar o método append. Para quem não está familiarizado com métodos, pensem nisto como funções exclusivas a certos tipos de dados. Eu vou falar um bocadinho daqui a nada sobre classes e sobre o que é isso, mas pensem que este append, da maneira como está escrito, é simplesmente querer dizer que só posso usar o append em listas. Não posso fazer, por exemplo, 5.append e passar-lhe outro valor, porque não faz sentido, não posso dar append de um número a outro. Quer dizer, podia dar 55, mas pronto. Estou a perceber que não é isso que um append é, na verdade. Eu dei append à lista. Este método, por acaso, altera o próprio objeto. Podem haver casos em que isto me devolvia uma lista alterada, ou seja, esta lista não é alterada, mas eu tinha guardado uma variável a lista que ele me devolvia. Não é o caso aqui, ele altera a própria. Como mostra aqui, alterou-me e disse numa another fruit. E tenho o insert que é para inserir num índice e empurrar tudo que está para a frente. Dou o índice e o elemento. Pronto. Iterar sobre listas. Bastante porreiro. É só isto. Eu simplesmente digo for fruit nesta lista e ele em cada iteração vai-me aceder a um dos elementos desta lista. Temos aqui apple, banana, cherry e posso, caso me queira ser útil, às vezes quero continuar a aceder ao índice por alguma razão, posso simplesmente dizer isto, enumerate e a lista. Ele, em vez de iterar só sobre os elementos, itera-me sobre os elementos, mas antes devolve-me também o índicezinho em que está. E como conseguem ver aqui, eu vi para cada iteração, frutando o índice I, 0, fruit, banana. E faço aqui qualquer coisa. Não, eu acho que isto... Eu acho que tinha esta linha para uma coisa que estava a testar, mas não é relevante aqui. Pois não é relevante aqui. Pronto. Dicts. Dicts, para quem conhece de outras linguagens, são mais tables, muito simples. Pares, valores-chave. Para quem não conhece, isto é simplesmente uma forma de organizar dados em que eu dou-lhe uma chave e ele devolve-me um valor associado a esta chave. Tenho este dicionário muito simples em que eu digo, olha, qual é que é o valor que está associado a brand? E ele devolve-me for, como conseguem ver aqui. Conseguem adicionar novos valores aos dicts, não é? Criando uma nova chave. Aliás, isto é alterando um valor, mas da mesma maneira conseguia fazer thisDict, não é? ThisDict e aqui um valor qualquer e dava-lhe aqui uma coisa e ele adicionava-me isto. Aliás, não podia ser aquilo, mas adicionava-lhe esta nova chave com este valor associado. Para iterar sobre um dict, pode-se fazer desta maneira. thisDict.items e eles vão a chave e o valor associado e eu vou imprimindo-os. Ok. Eu falei-vos das listas dos arrays do Python, que são fixes. O problema é que os arrays do Python, sendo o Python uma linguagem não tipada e coisas do género, começam a ficar muito lentos às vezes. Então existe uma biblioteca, que é a NumPy, em que o código é escrito em C++ e os arrays são muito mais rápidos, exceto pela operação de append. A operação de append é bastante mais lenta do que nos arrays do Python, mas de resto são muito mais rápidos. E eu aproveito já para vos mostrar aqui como é que se fazem imports de bibliotecas no Python, em que posso fazer import NumPy, posso fazer import NumPy as NP, que é como conseguem ver aqui, eu chamo de NP. Se eu quisesse chamava NumPy, mas era com esta linha que está em cima. E mais tarde podemos ver até que só podemos importar apenas subpedaços da biblioteca. Se o NumPy, por exemplo, tivesse uma subbiblioteca chamada exponenciais, eu poderia dizer from NumPy import. Eu nem sei se o NumPy terá alguma coisa como subbiblioteca, não me diz nada.
mas e por exemplo era, até deixa, pronto, isto são aqui funções ou módulos, neste caso tem um símbolo de uma chavinha, portanto são funções e podia, em vez de ter que estar a importar o NumPy todo, importava só esta função do NumPy. Pronto. Para criar um array NumPy, eu passo um array normal e digo np.array, print do array, dá aqui print a isto. Para criar uma matriz é simplesmente um array com várias dimensões, dou print da matriz. Para aceder a um array de NumPy, eu aqui vou aceder à matriz, portanto digo-lhe o índice da primeira dimensão, 0, estamos aqui, e o índice da segunda dimensão, que é o 2, e se virem aqui, second element on first dimension é o 2. E que mais? Ele permite-me dizer qual é que é o data type dos números que estão aqui. Às vezes eu quero estes números como floats para fazer operações sobre eles, então posso simplesmente dizer dtype float 32, que é aqui o word para aqui, e ele vê-me que aqui ao imprimir ele já dá 1.0, que já indicar que está em float. Reshaping. O reshaping vai ser uma função muito importante que vamos utilizar daqui para a frente, em que permite dar reshape a um array, como o nome diz, do NumPy. Isto vai ser muito útil porque por vezes temos os dados não na forma ideal para o algoritmo e permite manuseá-los. Aqui eu pego neste array, que é só um array unidimensional, e digo-lhe aqui quero que o organize em 4 linhas e 3 colunas. E dou aqui print. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. 4 linhas, 3 colunas, como eu disse, exatamente. Se eu quiser espremer de novo, dar flatten a matriz e quiser voltar a meter tudo numa linha, dou aqui este reshape -1 e ele mete-me tudo numa dimensão. Esta função de reshape às vezes fica muito complexa e por vezes vamos utilizar até reshapes que eu não consigo explicar muito bem porque é que é assim. Dê-me só um segundo. Agora não, se faz favor. E vamos utilizar reshapes muito complexos que eu não vou conseguir explicar, mas consigo-vos dizer qual é que é o output desse reshape e porque é que estamos a utilizar esse reshape. Última coisa sobre o Python são classes. Nem toda a gente que está aqui está familiarizado com o conceito de classes, mas pensem nisto como estruturas de dados que representam alguma ideia. Eu neste caso tenho aqui a minha classe person e eu digo que esta classe person tem o que se chama atributos. Tem um nome e uma idade. Para quem está familiarizado com classes, isto é o construtor. Tem que levar esta keyword self, que é para saber que ele se refere ao próprio objeto e recebe os argumentos também para construir. Um objeto enquanto que eu digo que a classe representa a ideia de uma pessoa, um objeto, como vem aqui, é uma instância dessa classe. Olha, queria uma coisa, uma person. Eu queria, e dizemos que é um objeto, person. E a maneira como isso queria eu chamo a classe, digo-lhe o nome, o argumento name é John, e a age é 36. Para quem conhece Java, às vezes nós em Java temos com muitos problemas em encapsular dados e não podemos aceder aqui diretamente ao age e ao name. Aqui, ignorem isso. A maneira mais simples de aceder a isto é mesmo dizer nome do objeto, nome do atributo, ponto, nome do atributo e toca a andar. Para cada classe, podemos definir funções que só essa classe poderá chamar. Temos aqui esta função que eu chamei growOlder, em que é uma função, escreve-se desta maneira. Eu digo que não recebe argumentos, só recebe o self, que é para isto poder ser feito, para ele poder dizer chamar person p1.growOlder. E o que este método faz é aumenta a age, ele diz self aqui, está-se a referir ao próprio objeto, aumenta isso em 1. E depois eu imprimo aqui a age, e como conseguem ver aqui, ele diz 37. Eu pergunto-vos agora, está alguém com dúvidas ou não entendeu muito bem o que é que são classes? Nós vamos utilizar muito, só precisamos ter uma ideia superficial delas, mas se houver alguém que está com alguma dúvida, pronto.
Se alguém quiser, fala agora, calo-se para sempre. E como ninguém falou, ou então falem por micro, como eu vos disse, podem falar por micro à vontade. Pronto, depois desta introdução muito à pressa sobre Python, podemos finalmente passar ao código de Machine Learning. Eu já vos passei este... Não vos passei este notebook. Portanto, vou-vos passar aqui o notebook desta parte para passarmos à parte final desta sessão, que é quando vamos ver e agora como é que eu uso o Python para fazer coisas de Machine Learning. Então dou-vos um segundo para abrirem isso e perguntar se está tudo ok, estou a entender tudo. Não estou a falar, eu sei que estou a falar um bocadinho depressa. As pessoas que tentarem ver isto em 2.0, como eu que gosto de ver as aulas em 2.0, boa sorte com isso. Mas pronto, se quiserem que eu fale mais devagar ou explique alguma coisa de novo, é só avisarem. Pronto, ninguém disse nada. Isto agora eu compreendo os gestores quando eles estão à espera de que alguém responda alguma coisa e ninguém diz nada. Pronto. Portanto, vamos começar aqui. Isto deves ter vindo neste aspecto em que tenho isto fechado. Se não tiver, pronto. Isto é só abrindo e fechando o texto. E vamos começar com um exemplo muito simples de regressão linear com um dataset univariado. Temos aqui 8 células correspondentes a isto. A primeira coisa que eu estou aqui a fazer é criar dados e importar bibliotecas. Importo aqui a biblioteca NumPy, que é, como eu vos disse, arrays, só que muito mais rápidos. Portanto, são esses que os algoritmos do sklearn e coisas do género querem. E crio aqui os meus x e os meus y, em que x, 5, 15, 25, 35, 45, 55 é basicamente... Ui, deixa eu ver se a caneta ainda está a dar. Tá, pronto, é basicamente 5, 15, 25, eu não estou a ver os valores, pronto, mas isto é o meu x. E se eu vier aqui, pronto, está-me a criar aqui 5, 20, 14, em que é... Ai meu Deus, eu não sei usar bem esta caneta. Pronto, é deste lado 5, 20 e o valor que tiver. E aqui é os y. Que gatafunhada que vai por aqui. Pronto. E tem este aqui. E dou-lhe, pronto. E chegamos aqui já a um reshape que eu não sei porque é que ele funciona assim, mas sei o que é que ele faz. Que é, vai pegar nestes elementos desta lista, que está neste momento 5, 15, 25, 35, 45, 55, e vai colocar cada um destes elementos na sua sublista. Porquê é que ele pede isto? Exatamente porque nós podemos ter dados tanto univariados como multivariados. Ou seja, se isto fosse um exemplo à lá este aqui, cada elemento, cada entrada aqui, deveria ter 5. Estão a ver? Este 2, 6, e este 3, 9. E era dizer que cada elemento do x tem 2 elementos, tem 2 dimensões. Pronto. E é assim a forma, porque depois, quando fizemos isto em 2 dimensões, não, era muito estranho o algoritmo estar a dizer: olha, quando é de uma dimensão eu aceito o array desta maneira, quando é de 2 dimensões eu aceito de outra forma. Então não. Olha, tens de envolver sempre uma lista em que cada sublista lá dentro tem o x correspondente. E depois eu logo vejo se é uma dimensão, ou 2 ou 3. E aqui conseguem ver exatamente isso, que ele me organizou o x desta forma, que é uma lista em cada sublista tem um elemento e a sua dimensão. Mas o y é simplesmente uma lista com os resultados. Não precisamos estar aqui a fazer também este reshape, não é? E vamos criar o modelo e treinar o modelo. E vocês vão ficar um bocadinho desiludidos porque só temos aqui 3 linhas. Isto é toda machine learning aqui em termos de treino. Simplesmente usamos a biblioteca sklearn e eu digo, olha, da sub-biblioteca do sklearn, que é a Linear Model, importa-me Linear Regression. E o que é Linear Regression? No sklearn, os algoritmos funcionam sempre desta maneira, em que os algoritmos são classes. Eu digo, o meu modelo é uma instanciação. Lembra-se quando eu fazia P1 igual a person e abria parênteses, estava a criar um objeto dessa classe? Estou a fazer o mesmo aqui, em que digo que o meu modelo é um objeto da classe Linear Regression. E pronto, temos aqui a regressão criada, mas ela ainda não se adaptou aos nossos dados. Então eu simplesmente digo model e chamo o método fit, que é um método da classe Linear Regression, e passo-lhe o meu x e o meu y. E ele corro
eu não corri aqui isto, um bocadinho. Portanto, por isso é que ele me está a dizer que o X não existia. Eu corro e ele por enquanto não me dá nenhum output. Dá-me este output que eu tentei perceber porque é que ele me está a dar, mas não importa para nada. Pronto. E neste momento o nosso algoritmo está treinado. Agora, ainda não fizemos nada com ele, ainda não vimos o que é que ele respondeu, nem nada de género. Portanto, vamos fazer estas duas coisas. Em que, para além dos métodos, como eu vos disse há bocado, os objetos têm variáveis próprias e o que eu quero aceder é, olha, o objeto da classe Linear Regression agora foi treinado, portanto deve ter coeficientes associados, não é? Porque nós vimos que isto tinha que dar uma coisa de género y igual a mx mais b. E eu vou-lhe perguntar, olha, qual é que foi o m que resultou e qual é que foi o b que resultou. E os modelos do sklearn guardam sempre isso nestas duas variáveis do objeto. O coef é a lista de coeficientes. Como isto é um problema univariado de uma só dimensão, ele só me vai devolver um m, não é? Mas lembram-se quando há bocado eu disse, isto pode ser y igual a 2x1 mais 5x2, que é as duas dimensões, ele normalmente devolve sempre numa lista. Só que eu digo aqui, olha, acede-me ao índice 0 da lista, porque sei que na verdade isto é só uma lista, aliás, é só uma lista com um elemento, portanto devolve-me logo isto, é o que digo aqui. Vem numa lista, como aqui os dados são numa dimensão, só existe um coeficiente, por isso é que eu acedo só aqui ao 0. E o intercept, que é o b, que é a interseção nas coordenadas, acho que é assim que lhe chamamos, e guardo exatamente aqui no b, e digo-lhe, olha, qual é que foi o modelo que conseguiste calcular, e ele diz-me que é este, y igual a 0,54x mais 5,63. Como é que eu sei a qualidade deste modelo? Muito simples. Chamo este método score, e ele, com os dados, e ele devolve-me o coeficiente R quadrado, o coeficiente de determinação, que é uma medida para indicar o quão bem o nosso algoritmo se adaptou aos dados que lhe foram dados. Se ele tivesse acertado 100% dos valores, seria 1. Se não tivesse acertado, acho que é impossível ser 0, não é? Porque este valor vai decrescendo consoante por quão pouco ou quão muito ele falhou em relação ao y dado. É impossível obter 0 porque, a não ser que fosse completamente simétrico, ou seja, se a label fosse 3 e eu prevesse menos 3, julgo que aí conseguimos obter 0. Mas basicamente é uma medida que consegue prever o quão perto a nossa reta estava de conseguir acertar nos elementos todos. Se eu, por exemplo, posso mostrar aqui, opa, deixem-me selecionar isto tudo, que isto já está um bocado grande para apagar isto tudo. Mas, pronto, se eu tivesse aqui, vamos lá, desenhar um bocadinho, pronto, mas se eu tivesse aqui muitos valores e ele me chegasse a esta reta aqui, vamos lá ver, e ele desenhava uma reta assim, vamos fingir que isto é uma reta linear, não é? O R ao quadrado seria uma medida representativa das, não quero dizer das médias de distâncias entre a reta e os pontos, mas é um bocadinho isso que simboliza, é quanto menor, aliás, quanto mais próximo de 1 é o quão mais perto a maior parte dos elementos estará do algoritmo, do modelo que acabamos de criar. Isto dá-nos aqui um coeficiente de determinação que é 0,71, que não é terrível, mas começa já a indicar que se calhar isto não é muito linear, não é? Pronto. Mas como os modelos de Machine Learning, a utilidade deles é dizer, dar-lhes novos dados e eles me preverem o futuro, não é? Vamos fazer exatamente isso. Eu vou-lhe dar um valor a prever, vou-lhe dar o 30, tenho que meter dentro de um array. Os modelos do sklearn, quando fazem predict, pedem sempre que o elemento esteja dentro de um array e tem que dar dentro, tem que ser uma lista dentro. Eu digo array e lista um bocado, vou trocando os termos, é a mesma coisa neste contexto, não é? E tem que estar dentro de outra lista, porquê? Que era para caso eu quisesse prever, por exemplo, se isto fosse um problema de duas dimensões, o ponto 30-60 e depois quisesse prever, por exemplo, o ponto 40-50. Pronto, estão exatamente no mesmo formato e o algoritmo não tinha que estar a adivinhar formatos dos dados. Portanto, por isso é que ele me pede para meter isto neste formato. E eu faço a previsão, não é? Chama aqui model.predict
e ele devolve-me também numa lista, não é? O algoritmo, o valor que ele atribuiu a este ponto. Portanto, ele mapeou o valor 30, chamou aqui o 30 sobre este algoritmo, sobre este modelo, e devolveu-lhe o valor 21.83. Temos aqui também uma versão em que o dataset é variado, é multivariado, ou seja, tem já cada ponto já tem duas dimensões, 0, 1, aqui o ponto é 5, 1 e a label é 5, e pronto, a matemática é exatamente a mesma, e o código também, não é? Eu agora meto isto em arrays de NumPy, já não tenho que estar a fazer o reshape porque eles já estão na forma que eu estava a pedir, instancio um objeto da classe Linear Regression, chamo o fit, vejo qual é o coeficiente de determinação. Aqui eu já sei que os meus coeficientes vão ser mais do que 1. E se virem aqui, ele. Onde é que está? Coeficientes. Está aqui. Ele já me devolveu dois coeficientes. Um para a dimensão 1 e outro para a segunda dimensão de cada ponto. E depois peço aqui também qual é que é a interseção das ordenadas, que é sempre só de uma dimensão, não é? E pronto, escrevo aqui o textinho para ficar bonitinho e faço uma predict do ponto 1, 2 e ele devolveu-me 6.47. Pronto. Dado agora aqui um exemplo muito simples em que sou eu a criar o dataset, vamos passar a... Ui, vai ficar um bocadinho comprido esta parte. Vamos passar aqui a um exemplo com dados reais e como é que é um fluxo normal de machine learning em que se tem que carregar os dados, tem que se fazer processamento dos dados. Esta parte vai-se focar muito no processamento, pré-processamento dos dados. E normalmente eu estou aqui só a fazer import nas bibliotecas que vamos utilizar. Porquê? Porque o dataset que vamos estar a utilizar agora não está comigo aqui no Google Colab. Eu tenho que ir buscar a qualquer lado. Eu optei por este dataset que está aqui guardado neste link, que foi disponibilizado por alguém, não é? E vou ter que arranjar a maneira do Python fazer um request para este link, para fazer download do dataset. Eu aqui só defino, por exemplo, os paths onde quero guardar as coisas, não é? Isto os.path.join é uma função da biblioteca Operative Systems em que me devolve basicamente isto, datasets barra housing, que é o path em que eu quero guardar o housing, não é? O path do ficheiro zip é pegar neste housing path e dizer, olha, guardas-me neste ficheiro aqui, housing.tgz, e peço-lhe aqui para, ok, vai-me criando esses paths. E o que é que eu não fiz aqui? Pois, esqueci de fazer import quando está a falar disto. E agora corro. E ele já me criou aqui. Conseguem ver que ainda não tenho dados aqui dentro, não é? Mas já me criou as estruturas, a estrutura de pastas. E faço aqui um request com a biblioteca request. Aliás, com a função request da biblioteca URL. Faço request disto, em que ele pede como argumentos o link dos dados e o path onde vai guardar, com o nome também inserido já. Eu peço-lhe isto e vejo que ele neste momento já guardou aqui um housing TGZ. Um TGZ é é um ficheiro, pensei como um ficheiro zip, é um ficheiro comprimido. Portanto, eu vou ter que extrair o ficheiro zipado e chamo a função tarfile, carrego isto para o Python, digo, ok, extrai-me este ficheiro para o housing path e fecha-me o ficheiro. E faço isto e agora recarrego aqui isto, que é para ele ver, ok, atualizou os ficheiros que estão e vemos que está isto, um housing.csv. Para quem não está familiarizado, um CSV é uma representação tabular dos dados, é basicamente um ficheiro Excel, não é? E vocês conseguem ver aqui exatamente, temos cada uma das entradas dos dados e cada entrada dos dados, o que é que tem? Tem longitude, latitude, house median age, tem uma data de informação. E o que é esta informação? Esta informação é um dataset sobre várias áreas da Califórnia, representadas nestas latitudes e longitudes, e sobre informação das casas presentes nessa zona. E o que nós vamos tentar prever é criar um modelo que, dadas estas informações aqui, me consiga prever qual é que é o valor mediano das casas nessa zona. Vou-lhe dar total rooms, a latitude, a idade média mediana das casas, a população nessa zona e coisas do género,
e vou-lhe pedir, olha, vais-me tentar criar uma função, um modelo, que, dados estes argumentos todos, me devolva qual é que é o valor mediano das casas nessa área. Portanto, já carreguei, já tenho aqui o fecheiro guardado. Agora tenho de dizer, bom, como é que me vais carregar isto para o Python? É aí que entra a biblioteca Pandas, que é a biblioteca mais conhecida em termos de manipulação de datasets do Python, em que lhe digo, chamo a função read CSV e dou-lhe o path do CSV e ele vai-me guardar isto numa coisa que é um Pandas Data Frame, que é basicamente, é muito parecido a um ficheiro CSV e é uma maneira tabular do Pandas representar os dados do Python. A primeira coisa que eu vou fazer é este data frame que ele acabou de criar, é chamar o head, que é, olha, imprime os primeiros elementos. E é isto que ele está aqui. Ele tem tantas colunas que ele nem imprime aqui tudo. Isto é uma limitação mesmo do Python, que conseguem mudar numa definição, mudando aqui umas definições no NumPy, mas ele simplesmente não imprime tudo, porque está-me aqui a fugir fora do ecrã. Então omite. Mas eu posso dizer, pronto, olha, imprime o primeiro elemento, fazendo esta chamada um bocadinho curiosa, porque isto normalmente esperava-se que era uma coisa assim, não é? Que é normalmente como funciona as chamadas em métodos, mas não. Isto funciona desta maneira, que é um iLock, e diz-me, olha, dá-me o elemento na posição 0 do teu data frame, e ele imprime, e pronto, temos aqui o primeiro elemento, não é? Em que o primeiro elemento tem latitude, longitude, tem estes valores todos aqui, e vemos aqui um valor que é Ocean Proximity. E calma aí, isto não é um número, e nós vamos ter que tratar isto daqui a nada. Eu digo-vos já que vamos ter que tratar disto de uma forma especial. Eu posso também chamar outros métodos, que é, por exemplo, o info, em que ele me dá informação sobre o dataset, e estamos a ver aqui as colunas, quantos valores não nulos e o data type, e estamos a andar aqui e, calma aqui que temos um valor que por vezes tem coisas nulas. Também vai ter que ser um caso que vamos ter que tratar em termos de processamento do dataset daqui a nada. Por fim, eu posso fazer uma coisa que é, olha, este housing proximity não é um número, portanto, conta-me os valores, ou seja, diz-me quantos de cada valor que o Ocean Proximity pode tomar, diz-me quantos elementos é que há. Ele devolve-me isto aqui e diz-me, olha, há 9.136 áreas que estão a menos de uma hora do oceano, e pronto, estas classificações, Near Ocean, Near Bay, e essas coisas todas. Pronto. Uma coisa que eu vou fazer aqui, para ajudar o algoritmo, é algumas destas colunas não são muito úteis na forma como estão. Que é, por exemplo, Total Rooms. O que é que ele me devolve no Total Rooms? Ele devolve 880. Ou seja, ele devolve o número de rooms numa área. Não me devolve o número de rooms numa casa. Isto é um bocado chato quando se está a tentar fazer a previsão, que é, esta área tem 880 rooms, como é que eu vou adivinhar o preço, não é isto? Então o que é que eu faço? É muito simples, eu simplesmente divido a coluna Total Rooms pela coluna Households, que é a coluna que me indica quantas casas há nesta zona, e digo, olha, guarda isso na coluna Rooms per Household. Se a sintaxe do Pandas estiver a fazer um bocadinho de confusão, isto é bastante parecido à sintaxe das listas, mas isto aqui são as colunas, não é? Digo, olha, a coluna Rooms per Household vai guardar os valores da coluna Total Rooms, dividindo pelos valores da Households. Então eu faço o mesmo para os quartos, em que divido o número total de quartos pelo número total de rooms, ou seja, vai-me dizer quantas camas, qual é que é a percentagem de camas numa casa, de bedrooms, aliás, não é de camas, é de quartos. E digo-lhe ainda, olha, divide-me a população total da área pelo número de casas, que é para me dizer quantas pessoas é que há em cada casa. E digo, olha, imprime-me agora o primeiro elemento novo com estes valores novos. E conseguem ver agora que nesta zona que estão aqui, temos aqui, há basicamente 7 salas, rooms, por cada casa. Há 14% das rooms nessas casas que são quartos.
e há normalmente, em média, 2,55 pessoas a viver na casa desta área. E tendo agora aqui os dados que queremos, vamos ter que tratar de alguns dados, tratar de alguns problemas. O primeiro problema que vamos tratar é os valores que eu disse aqui em cima, que é não nulos. O que é que eu vou fazer aos valores no dataset? Algumas entradas não vão ter a informação para aquela coluna, que é a coluna Total Bedrooms. Tenho duas maneiras de fazer isto. A primeira é simplesmente dizer housing.drop NA de non-available e digo, olha, na coluna Total Bedrooms, na coluna Total Bedrooms, dropa-me todas as entradas que estiverem nulas. Mas podemos, por vezes, querer fazer outras coisas, que é preenche-me isso com algum valor. E é isto que eu faço aqui. Eu calculo a mediana, o valor mediano, porque às vezes é melhor seguir o valor mediano do que o valor médio, porque podem haver outliers que estragam um bocadinho isto. Então peço a mediana e digo, olha, qual é que é a mediana de total bedrooms no dataset inteiro? Em cada zona, qual é que é a mediana? E ele calcula-me isto e diz-me, pronto, agora vou preencher todos os valores nulos com a mediana. Ele vai-me calcular, eu se calhar posso dar print ao median, que é para ver quanto é que ele me dá. Pronto, e ele dá-me aqui, diz-me que o número de bedrooms mediano no meu dataset é 435 e, portanto, todos os valores que estavam não nulos aqui, ele preencheu agora, estavam nulos, aliás, ele preenche com 435. Portanto, eu faço aqui Housing Info para ver e ele já me diz está não nulo, bastante fixe. Próxima coisa, os objects, os Ocean Proximity, que vimos aqui em cima, podiam ser estes, e eu não posso passar isto para a minha regressão linear, não é? Porque ele vai dizer o que é que isto quer dizer? Isto não são números, não posso fazer contas sobre isto. Então eu vou chamar uma coisa fixe do sklearn, que é o Label Encoder, em que o que ele faz é muito simples. Ele pega-me, ok, tenho a classe A, classe B e classe C, a classe A passa a ser 1, classe B passa a ser 2, classe C passa a ser 3. É tão simples quanto isso. E como é que eu faço isto? Eu chamo o Label Encoder. Novamente tenho que instanciar uma classe. Isto já não é um modelo, já não é uma regressão linear, mas tenho que instanciar uma classe na mesma, porque é assim que funciona tudo no sklearn, é sempre instancia uma classe. Aqui chamo sobre o objeto que foi instanciado, chamo o fit transform. O fit transform é simplesmente a operação fit e a função transform juntas, que é, olha, primeiro faz-me um mapping de cada classe para um número correspondente e depois aplica essa transformação ao dataset. E eu digo-lhe, olha, em que coluna é que queres fazer isto? E digo-lhe a Ocean Proximity. É assim que se faz indexação. É assim que se acede só a uma coluna numa data frame, é assim com duas listas. E o que ele me vai devolver é a coluna Housing Proximity. Aliás, Encoded Proximity. Se eu quiser dar print, até para verem como é que fica. Encoded. Podias ajudar e para preencher. Eu digo isto. Proximity, e pronto, ele diz-me que é um array, por exemplo, estão a ver aqui as 3 primeiras entradas no dataset eram o que estava a corresponder a 3, que deve ter sido para aí menos uma hora Ocean, não, o 3 deveria ser para aí o Near Ocean, ou não sei se está a começar em 0 ou está a começar em 1, é provável que tenha a começar em 1, pronto. Eu digo, pronto, a coluna Ocean Proximity bota-lhe, troca aqueles números, aqueles valores de menos 1, menos com uma hora para Ocean e coisas do género, troca-me por estes valores que tive, que mapeei basicamente, que disse, ok, o menos 1, a menor que uma hora da Ocean passa a ser 1, o na ilha passa a ser 2 e coisas do género. E eu posso dar novamente print housing ao primeiro elemento. Acho que é isto, vamos ver se não estou a fazer porcaria. Claro, estou a fazer porcaria porque é para iLock só com L, não é? Pronto. Estão a ver? Ele já me correspondeu ao Ocean Proximity, já deixou de ser um número, já deixou de ser aquele valor e passou a ser um número. Pronto. Já fizemos as transformações todas que precisamos ao dataset. Como conseguem ver aqui, já está tudo numérico, tudo prontinho.
As únicas coisas que eu vou fazer agora é um bocadinho de tratamento para o meu algoritmo melhorar os resultados. Porque se vocês virem aqui, nós temos números muito dispares. E temos, por exemplo, o House Median Age normalmente é um número entre 20 e 60 e o Total Rooms é que um valor pode variar consoante o número de casas, pode variar para aí entre 500 e 5000, uma coisa do género. E o modelo não vai gostar muito disso em termos de quando está a treinar, tentar adaptar bem os valorzinhos, exatamente por não estarem todos na mesma escala. Então o que eu vou dizer é, a primeira coisa que eu vou fazer é guardar já a label que eu vou prever. Eu disse-vos há um bocado que o que íamos prever era Median House Value, portanto vou fazer aqui um copy, porque é uma cópia para não, quando eu tiver a alterar o dataset, não tiver a alterar também isto. E digo, olha, guarda-me já isto como está. Ou seja, guarda-me isto já com estes valores que aparecem. Que é para o resto das transformações que eu vou fazer, não quero que sejam aplicadas à coluna das labels. Portanto, quando eu vou fazer, que transformação que eu vou fazer? Eu simplesmente vou normalizar todas as colunas, ou seja, vou pegar nos valores de cada coluna e em vez disto ser 880 vai ser, vou fazer aquele mapeamento da distribuição normal em que se este valor, imaginem que no nosso dataset o número médio de total rooms ao longo do dataset todo era 880, isto passaria a ser o valor 1, não é? Se a média fosse 880, mas isto fosse, por exemplo, 900, ele dava 1 ponto qualquer coisa, se fosse menos dava 0.1, dava a média menos a variância atribuída, não é? E é isto que eu faço aqui, eu chamo o Standard Scaler do SQL e digo aqui, pronto, isto aplica exatamente esse algoritmo de normalização. Digo-lhe, olha, pronto, já podes deixar cair a coluna das labels, porque eu já guardei aqui atrás, não é? Portanto, não quero que essa seja scale. E chamo o Standard Scaler. E uma coisa que eu não disse há bocado é que o Fit Transform não devolve não devolve uma data frame. Na verdade, devolve um array. Portanto, a coisa que eu digo a seguir é... aliás, devolve uma matriz neste caso. E eu quero continuar com a minha data frame, porque a minha data frame tem informação útil para algumas coisas. Portanto, eu reconstruo aqui a data frame, dizendo pd de pandas.dataframe, em que lhe devolvo a matriz que ele me acabou de criar e digo-lhe, olha, os índices eram os índices do housing, porque o housing ainda está guardado em memória, não é? E os índices de cada elemento são iguais, e as colunas são as colunas do housing original. E isto reconstrói o dataset, o dataframe, aliás, na boa. Se eu fizer aqui, por exemplo, print scale features housing, não sei muito bem o que é que vai devolver aqui, não é? Pronto, mas estão a ver? Ele já fez a normalização de cada valor e reconstruiu a data frame. Ainda temos aqui informação sobre as colunas e sobre os índices. Se eu desse print do scale features matrix, viam que só teria a matriz correspondente a isto. Estão a ver aqui em baixo, estão a ver? Menos 1, 32, este valor mesmo, mas não está guardado, uma data frame. Pronto. A última coisa que eu faço é voltar a chapar aquela coluna que eu tinha retirado, que era a coluna do housing, do median house value, chapo de novo na data frame para termos isto. E porque é que ele não gosta disto? Porque é labels. E será que eu me esqueci de correr? Claro que me esqueci de correr, não é? Ok, eu fiz aqui uma coisa chata, que foi correr isto por ordem errada. Portanto, vou só dar aqui um restart chatinho. O que aconteceu aqui foi que eu comecei a correr isto aqui e esqueci-me de guardar isto. Portanto, agora não tenho forma de conseguir recuperar. Portanto, vou só correr o código. Isto, até posso fazer uma coisa que é run all. E ele vai-me correr as células todas e pronto, não preciso estar aqui a preocupar com isto. E está-me a correr tudo. E guardou as labels. Espero eu. Vou correr aqui a ver se ele... Quer dizer, agora se ele já correu isto tudo já não vai gostar, não é? Se eu fizer aqui, o que é que ele vai dizer? Ele está... Ok, pronto. Está tudo fixe. Pão, pão. Queijo, queijo, pão, pão. Pronto. E o que eu disse é, olha, chapa-me aqui as labels de novo no dataset, porque vou utilizá-lo para o treino, não é? E
e digo, olha, como é que está o primeiro elemento, e pronto, ele devolve-me isto. Estão a ver, estes valores estão todos com o scaling feito, e o label está aqui como esta casa, o valor médio das casas nesta área é 452.600 dólares. Pronto. A última coisa que eu tenho que fazer antes de mandar para o algoritmo é simplesmente separar entre dados de teste e dados de treino. Porquê é que eu faço isto? Porque se eu tivesse só dados de treino, eu estava a treinar o meu modelo com todos os dados e eu podia ficar muito apegado a esse dataset, a esses dados, e depois quando eu pusesse dados de fora, ele não ia gostar. Ia dizer, ui, eu não conheço isto, não consigo dar um valor bom para isto. Então o que eu faço é separo os dados entre dados que vou dar ao algoritmo enquanto estou a treinar e depois dados que vou dar no fim para testar para ver se ele consegue generalizar bem. O conceito do algoritmo ficar muito apegado aos dados de treino é o overfit, que é um problema muito grande em machine learning, que é uma coisa que se tenta sempre evitar em termos de não posso deixar que o meu modelo fique sempre overfit, né? E o que eu faço é exatamente chamo a função train_test_split do skguard.modelSelection, dou-lhe o meu dataset e digo, olha, 20% dos dados vão para teste e faz aqui um shuffling dos dados, ou seja, baralha os dados todos para não haver, por exemplo, imagina que isto era um dataset com 50 imagens de gatos, 50 imagens de cães, digo, olha, misturei as imagens, que senão, por exemplo, ao treinar o meu algoritmo ele via para aí as 50 imagens de cães primeiro e o treino ficava um bocadinho enviesado, não é? Ele estava a treinar sempre para cães e de repente, ui, chegou uma imagem de gatos, vou ter que mandar isto tudo que está a fazer agora para fora. Então, vai-me baralhando isto, que é para ir treinando simultaneamente com imagens de cães e gatos, para não ir ficando com bias para nenhuma das duas classes. Aqui é um bocado para evitar não ficar com bias para zonas com valores de preços de casas muito parecidos. Chamo o atributo size deste array e ele diz-me tens 214.000 entradas. Pronto. A única coisa que eu faço aqui aos dados de treino é o que é digo, olha, ignora median house value, não é? Porque isto é o que é a label, não é? E a função, a drop aqui, como vocês conseguem ver, já é uma que devolve um valor. Nós, ao bocado, vimos coisa em que eu se fizesse treino e ponto qualquer coisa, ele alterava uma própria variável treino. Aqui não, a função drop devolve o treino com isto dropado para fora, não altera o próprio treino. E, portanto, por isso é que eu posso dizer, ok, as labels, o treino, seleciona-me só a coluna medium house value e faz uma cópia, que é para não haver problemas de apontadores e assim, porque há apontadores por trás no Python. E é para não haver problemas, faço uma cópia disto. Então faço esta separação entre os dados per se e as labels, e faço mesmo para os dados de teste e para as test labels. E vamos finalmente aplicar a regressão linear, que é esta parte que vocês já conhecem, na verdade, não é? Chamar o modelo, fazer import do linear regression. Eu corri isto. Opa, se isto me der erro agora. Corri. E o que eu faço agora é chamo linear regression, como fiz ao bocado no exemplo, não é? Linear regression instancia um objeto da classe linear regression, chama o fit train data e train labels, e ele dá-me o fit e pergunta-lhe, ok, bro, qual é que é o score de... qual é que é o teu coeficiente de... esqueci-me o coeficiente de linearidade. O coeficiente que nós vimos ao bocado que media o quão próximo à reta estava propriamente dos valores corretos. E ele devolve-me e diz, ok, consegui 63.7, aliás, 0.637 para os dados de treino e 0.633 para os dados de teste. Isto é bom no sentido em que vemos aqui que não há overfitting, porque o score que ele tem para os dados de treino é muito parecido aos dados que ele tem, ao score que ele tem para os dados de teste. Se ele me dissesse aqui, por exemplo, 0.9 e aqui dissesse 0.5, eu dizia logo alto, está a ver aqui a porra de um overfitting enorme, vamos ter que reduzir o tamanho do dataset de treino, dar mais a teste, mexer aqui com umas coisinhas, ver como é que isto se melhora. Mas como ele disse aqui 63.7, 63.3, consigo assumir que basicamente ele consegue generalizar bem para dados. Não generaliza é muito bem para fazer a previsão por si, não é? Porque está em 0.63 e o ideal era um valor mais perto de 1. Portanto, podemos assumir que o nosso dataset não é completamente linear, porque se fosse completamente linear tínhamos um valor muito perto de 1, não é? Peço-lhe, olha, devolve-me os coeficientes, e ele devolve-me estes coeficientes todos,
que é basicamente o mesmo que ele dizer y igual a menos 88 blá vezes o valor da longitude, da longitude, sim, menos 93.955 vezes o valor da latitude, e pronto, isto é os coeficientes de cada dimensão. Vemos aqui alguns coeficientes que até são pequeninos, ou seja, ele quer dizer, tipo, não há grande influência desses atributos para... Desculpem a minha cadela, se estiverem a ouvir. Não há grande influência nesses atributos para o nosso modelo em si, mas há outros em que vemos que têm muito impacto. Por exemplo, a área geográfica na Califórnia tem um impacto enorme, com valores 88 mil. Pronto. Para além de querer ver o meu score, posso mesmo querer ver, olha, por quanto em média é que tu erras a tua previsão. E então chamo o mean absolute error, que é simplesmente uma medição de erro, que é isto aqui, que é faz uma média do erro de por quanto é que erraste cada previsão. Poderia também chamar o mean squared error, que é isto aqui, que ele pega no quadrado de cada erro, e depois para saber mesmo o valor tinha que fazer raiz quadrada. Mas pronto, eu prefiro o mean absolute error, em que eu corro e faço predictions. Peço aqui, olha, dá umas predictions, e as predictions, ele diz-me, olha, para o elemento, qual foi o elemento que eu escolhi? Para o quinto elemento, que é este aqui, eu previ eu previ 242 mil, mas a label dele, na verdade, é 168.300. E depois posso dizer, ok, qual é que é o erro, o mean absolute error no dataset inteiro? E dou-lhe as predictions, que foi, eu passei-lhe a train data inteira e ele deu umas previsões para todos os elementos do dataset de treino. E diz, olha, qual é que é o mean absolute error disso? E ele diz-me, enganei-me em média por 50 mil. 50 mil dólares em cada previsão. Faço o mesmo para o dataset de treino, não é? Faço aqui linear regression, que é o nome da minha variável, do meu objeto, que guardou o objeto da linear regression, não é? Digo, olha, faz-me previsão agora nos dados de teste e diz-me qual é que é a mean absolute error disto, em que passo aqui as previsões, passo aqui o valor verdadeiro. Ele diz-me que o erro é 50.863, que é bom no sentido em que não temos mesmo overfitting, que é, o erro é basicamente o mesmo entre os dados de treino e os dados de teste. Se eu desse um shuffle, se calhar este valor até ficava mais baixo que este, mas aqui temos mesmo um shuffle muito bom e temos uma separação muito boa e uma generalização dos dataset em que não há problemas de overfitting. Isso conclui aqui a nossa primeira experimentação com o nosso primeiro algoritmo de regressão, que foi aqui a regressão linear, em que conseguimos ver que é mais ou menos bom, não é? Temos aqui 50 mil de erro de média. Opa, como os preços das casas vão variar entre os 300 mil e os 600 mil, não é terrível, não é bom, não é? Se for uma casa para aí de 450 mil, é provável que ele dê ou 400 a menos ou 400 a mais. E ao menos consigo dizer que dados que ele nunca viu, consigo aferir que a média de erro vai ser 50 mil. Mas, como eu disse, há outros algoritmos que eu falarei mais à frente. Não se assustem que eu não vou estar já a explicar isto. Quero-vos só mostrar que há outros algoritmos de regressão, que são algoritmos de classificação. Quem já conhece Decision Trees sabe que são algoritmos de classificação. No entanto, há uma versão de regressão, que é alterando um pouquinho o algoritmo. E basicamente, estes algoritmos já assumem mais não linearidade dos dados, enquanto a regressão linear é todos os dados ligam-se linearmente entre si e ligam-se linearmente à resposta. Este aqui já assume um bocado de não linearidade. Então eu faço aqui chamo aqui o Decision Tree Regressor, que vai ser uma coisa que vamos ver na segunda sessão. E estão a ver, é exatamente a mesma coisa que o Linear Regression, só muda aqui isto, instância objeto, fit no train date, train labels, faço as predictions e pau! Veja aqui o erro é zero. Isto é um overfit completo. Se o erro no dataset de treino é zero, é porque houve um overfit
terrível. Porque eu faço agora o erro nos testes e vejo que o erro é de 45.000. Continua a ser melhor que o de Linear Regression, porque isto já assume alguma não linearidade, mas um erro de 0 no dataset treino e um erro de 45.000 no dataset de teste é porque há aqui overfitting claramente. Depois ainda há outro algoritmo que veremos mais à frente também, que é as Random Forests, que é um algoritmo bastante complexo, e eu vou só corrê-lo aqui. Já tinha ali os valores. Eu digo porque este é um bocadinho mais lento a correr. Ele aqui já não vai dizer overfit completo, julgo eu. Este demora para aí 20, 30 segundos a correr. Isto é basicamente um grupo de decision trees, mas vamos falar disto mais para a frente. Pronto. E ele deu-me aqui o erro de treino, o erro médio de treino é de 12.000, ou seja, ele erra em 12.000 o preço das casas. E no dataset de teste é de 33.000. Bastante melhor custo de cima. Continua a haver um bocadinho aquele problema de overfitting, no sentido em que 12.000 no teste, 33.000 aliás, 12.000 no treino, 33.000 no teste, é uma diferença ainda que se pode tentar calibrar para reduzir um bocadinho. Dito isto, já acabei com esta 1h43 de maçada matemática e de programação. Isto conclui a nossa primeira sessão do ML Deep Dive, em que cobrimos bastantes conceitos. O que eu cobri aqui não foi só conceitos de regressão, também cobri bastantes conceitos de machine learning em geral, mesmo aqui na parte de código em que estava a processar os dados e coisas do género. Estava sempre a inserir conceitos que vamos utilizar mais para a frente. O overfit, porque é que se separa os dados de teste e os dados de treino e todas essas coisas, o processamento, o que é o pandas, tudo isso foi importante porque vamos utilizá-lo em sessões futuras, de forma mais simples. Eu, para esta primeira sessão, escolhi um dataset que é um bocadinho chato de processar, para vocês saberem como é que é o processamento. Para as sessões futuras, vamos utilizar datasets que já vêm mais preparadinhos, mais gourmet. Já não vamos ter que estar com esta preocupação toda de fazer download do dataset, do link de fora, fazer unzip do dataset e essas coisas todas. Mas é preciso saberem isto, porque isto é um dos trabalhos principais dos data scientists. É mais esta parte de estar a extrair, a processar os datasets antes de os enviar para os modelos. A parte dos modelos e calibração dos modelos é muito pequenina e é uma parte muito pequenina do workflow completo do machine learning. Pronto, acho que isso conclui a primeira sessão. Há alguma coisa que queiram dizer em termos de dúvidas, algum feedback? Dói-vos muito a cabeça, talvez um bocadinho. Deve ter sido bastante matéria em termos de código Python que eu andei aqui a correr. Foi para compensar, como eu disse. Não dei muito em termos dos PowerPoints. Foi só falar um bocadinho de regressão linear e coisinhas simples. Portanto, aqui no código tive que vos mostrar como é que se faz todo esse mapeamento da teoria para a prática. Pronto, é isso. A partir de agora as sessões, para quem não se fartou desta, passarão a ser à segunda-feira e à quinta-feira. Nós escolhemos este horário porque este ano, como há aulas online uns anos, há aulas práticas de outros presenciais e assim, escolhemos a segunda e a quinta-feira, em que assim há uma mistura em que num ano, num dia, na segunda-feira alguns anos estão a ter presenciais e outros online, e a quinta-feira é invertido e assim. E pronto, é isso. Todas estas gravações estão disponíveis, vão ficar disponíveis no YouTube. Quem entrou no Discord e não, eu vou meter os links de tudo o que utilizei agora também no Discord, que é para poderem aceder mais tarde, quando esta reunião acabar. Quem quiser aceder ao channel do ML Deep Dive, eu deixei no canal avisos uma mensagenzinha a dizer dê um tag nisto para vos adicionarem esse channel. E pronto, adicionarei e postarei lá os links e farei lá avisos para próximas sessões e coisas do género. Pronto, e acho que é isso. Obrigado por aguentarem esta quase 1h46. Já posso. O Luís aguentou esta hora e 46. É bom ver que ainda estão aqui 29. Saíram agora 2. Pronto, já está a dar o discurso final. É aquele pessoal que nunca tem a ansiedade de se calhar o setor agora vai dizer qualquer coisa. Vai dizer qualquer coisa boa importante. No final não. Eles cagam. Se eu estou a dizer qualquer coisa sobre os testes,
pronto, perderam, depois chegam aos testes e ficam surpreendidos, não é? Mas não vos vou dizer nada sobre os testes, vou só dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que uma grande porcentagem de vocês apareça nas próximas sessões. Isto é tipo aquela primeira aula em que eu sei que há pessoal que. Eu sei que há pessoal que vai. Pronto, vai dizer aos amigos: ai que puta de treino, que aquilo. Ai Jesus, isto está a ser gravado, não posso dizer tantos pobres. Isto. Isto afinal não era o que eu estava à espera. O gajo é um gajo do terceiro ano, não sabe muito. Pronto, houve pessoas que gostaram, espero que essa seja a maioria. E quem não gostou, há sempre muitos recursos no YouTube, há sempre muitas coisas. E também poderão estudar por aí. Pronto, este meu discurso final já está a ficar compridito. Vou terminar a sessão, a gravação.